Bom dia a todos. Não está entrando. Minha câmera está ligada. Ah, desliguei. Desliguei. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Desculpa o erro aqui na transmissão, que eu cliquei o botão errado do som, ao invés do som eu acabei acionando o vídeo. Agora sim, nós estamos vendo a tela de apresentação. Hoje o seminário é sobre atividade de água em produtos pré e probióticos encapsulados e também probióticos encapsulados. O estudo de atividade de água nesses produtos não tem sido muito frequente. Por isso nós escolhemos esse tema para apresentar hoje. Então, antes de começar o seminário em si, gostaria de conhecer um pouco o nosso público que está assistindo hoje ao seminário. Vão ser postadas algumas perguntas durante o seminário e com a opção de escolha. Vocês cliquem sobre a resposta e depois sobre o pool. Então, vamos à primeira pergunta. Nós gostaríamos de saber se é a primeira vez que vocês assistem ao seminário online. Nós estamos contabilizando as respostas. Nós tivemos a votação, nossa, mais ou menos equilibrada, 54% das pessoas que votaram, sim, é a primeira vez que assiste ao seminário, e 46% não, já assistiram outras vezes. Vamos à próxima pergunta. Nós gostaríamos de saber em qual área você trabalha. Se é na área de processo, qualidade, garantia, pesquisa e desenvolvimento de produtos ou em uma outra área que não as citadas acima. Como resultado da votação, nós temos que a grande maioria de quem está nos assistindo hoje trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, seguida por outras áreas, depois na área de qualidade e 5% no processamento. Ok, muito obrigada por vocês terem participado dessas perguntas iniciais. Então, voltando ao nosso seminário, o objetivo principal deste seminário é despertar a importância de se medir a atividade de água nos produtos probióticos, prebióticos e encapsulados. Porque nós vimos, fazendo uma revisão bibliográfica, nós vimos que são poucos os estudos
na área de atividade de água nesses produtos. Existem várias publicações sobre probióticos, um pouco sobre prebióticos. Em prebióticos, a maioria dos estudos em inulina e bastante encapsulados, mas poucos relacionados à atividade de água. E aí, hoje, para despertar o interesse de se medir a atividade de água nestes produtos, nós estamos fazendo este seminário. Bom, como se comporta qualquer produto frente à umidade relativa do ar? Se nós temos aqui uma amostra, que tanto pode ser alimentos, medicamentos, cosméticos, ou mesmo o nosso próprio cabelo, qualquer produto vai se comportar dessa forma em relação à umidade relativa do ar. Ou seja, se a minha amostra tem uma atividade de água menor do que a umidade relativa do ar, ela vai absorver a água do ambiente. Se o meu produto estiver com atividade de água igual à umidade relativa do ar, então está em equilíbrio, não haverá troca. Se a minha amostra tiver uma atividade de água acima da umidade relativa do ar, ela vai perder água para o ambiente. Ok? Então, tudo vai entrar em equilíbrio e depende de quem tem a maior quantidade de água, vai ceder água para quem tem menos quantidade de água. Ou seja, se você tem um pão francês e deixa em cima da mesa, esquece, ele vai acabar ficando duro. Por quê? Embora o pão francês pareça que é um produto sequinho, ele tem uma atividade de água muito alta. E o ambiente, geralmente em torno de 70% de umidade relativa, tem, então, uma atividade de água menor do que o do pão francês. E aí o pão acaba cedendo água para o ambiente e se tornando duro até entrar em equilíbrio. O que acontece com o seu material, por exemplo, encapsulado? Isso tudo a gente vai conversar um pouco mais detalhado na frente, mas é só para dar o início do nosso seminário. Eu tenho o meu recheio, que pode tanto ser um micro-organismo, um probiótico, ou um aroma, um pigmento, que está encapsulado. Se este meu encapsulado tiver uma atividade de água maior do que a umidade relativa, ou maior do que o meio ambiente em que ele está, ele vai perder água. O meu encapsulante vai desidratar. É mais raro, mas pode ocorrer. Agora, se o meu encapsulado tiver uma atividade de água menor do que o ambiente em que ele está, ele vai ganhar água e pode desestabilizar essa minha encapsulação. Fora o que acontece com esse microambiente dele, também pode acontecer internamente. Se o meu recheio estiver com atividade de água mais alta do que o meu encapsulante, vai ceder água para esse material, para essa parede. E o contrário pode ocorrer também. Se a minha parede ou meu encapsulante tiver uma atividade de água mais alta do que o meu recheio, vai ceder água para o recheio e desestabilizar essa encapsulação. Então, definindo o que é atividade de água, que nós vamos conversar a partir de agora. Mas antes disso, gostaria de fazer mais duas perguntinhas a vocês. Novamente, vai aparecer na tela de vocês a pergunta e eu gostaria que vocês escolhessem sim ou não. Na pergunta, você mede a atividade de água.
Estamos recebendo as respostas. Nós tivemos, então, 74% do pessoal que está nos assistindo mede atividade de água e 26% não. Mais uma perguntinha. Qual o modelo do seu equipamento para medir a atividade de água? Nós estamos processando as respostas. Então, nós temos um empate, né, bem distribuídos, 28% de Aqualab 3T ou pré, séries 4 e 8 de outros, 28 de outros, 17% do Aqualab Lite ou Pocket e ninguém usa o antigo CX2. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Então, vamos à definição de atividade de água, que é diferente de umidade. Por definição teórica, atividade de água é a medida do estado de energia da água em um sistema. O que significa essa energia é a capacidade da água de se mover de um lugar em que ela está em maior quantidade para um de menor quantidade. É essa energia acumulada da água que é a definição de atividade de água. Muito diferente de umidade. A umidade é um parâmetro quantitativo de quanta água está presente na sua amostra. E o resultado é em base seca ou base úmida e serve para você fazer os cálculos centesimais do seu produto. Quantos por cento de carboidrato, quantos por cento de proteínas, de micronutrientes em base seca ou base úmida. A atividade de água não é um parâmetro quantitativo, é um parâmetro qualitativo que vai dizer qual a qualidade do seu produto e o que você como você deve proceder com este seu produto, dependendo do valor da atividade de água. Aqui tem uma imagem do Dr. Teodoro Labuza, em que ele diz que a atividade de água descreve a energia da água que é num sistema contínuo. Não existe uma molécula de água livre dentro do seu produto. Toda a água que está dentro do seu produto, ela está de alguma forma ligada, ou por ponte de hidrogênio, ou por força de Van der Waals, por ligação iônica, não tem nenhuma molécula de água livre. Por isso, a denominação de atividade de água é água livre, ela está errada. Ok? Então, no sistema não existe uma água livre e uma água ligada. E sim, depende do estado de energia desta água no sistema. Então, como é o equilíbrio e como é essa energia, essa mobilidade da água? Se eu tiver um pote hermeticamente fechado e com água pura até a metade, esse microsistema aqui, ele vai entrar em energia, ou vai entrar em equilíbrio, ou seja, a água líquida vai entrar em equilíbrio com a fase gasosa. O equilíbrio é até o momento em que evapora uma molécula de água, condensa uma molécula de água. Se eu tenho água pura e está em equilíbrio, significa que a umidade relativa do ar aqui dentro estará a 100%. Num outro sistema semelhante, em que eu tenho um recipiente hermeticamente fechado e eu coloco uma amostra dentro, a água desta amostra também vai entrar em equilíbrio com a fase gasosa.
em menor quantidade do que a água pura, mas também entra em equilíbrio no mesmo sistema. Evapora uma molécula de água, condensa uma molécula de água. Sabendo que este meu produto tem uma menor quantidade, supomos que entrou em equilíbrio com 30% de umidade relativa. Isso significa que o meu produto tem 0,3 de atividade de água, visto que a água pura tem atividade de água igual a 1. Por definição matemática, a atividade de água é pressão de vapor da minha amostra, pressão de vapor da água da minha amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambos os sistemas na mesma temperatura. Ou seja, a pressão de vapor da água na amostra, dividido pela pressão de vapor da água pura. 30 dividido por 100, que é igual a 0,3 de atividade de água. Ok? Então, matematicamente, nós temos pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, a mesma temperatura. É importante você sempre citar o valor da temperatura, porque a atividade de água é um parâmetro dependente da temperatura. E também vimos que a atividade de água é igual a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Significa que, se meu ambiente estiver com 75% de umidade relativa, os produtos que têm atividade de água abaixo de 0,75 vão absorver água. E acima de 0,75 vão perder água para este ambiente se eles não estiverem devidamente embalados. Então, a atividade de água é um valor adimensional, ele não tem unidade e o seu valor sempre é menor do que 1, visto que a água pura é atividade de água 1. Deixei destacado aqui 0,620, que é o limite crítico, é o limite de desenvolvimento de micro-organismos. Abaixo de 0,62 não há desenvolvimento microbiano. Nós vamos tratar aqui de atividade de água e microbiologia, visto que os probióticos são micro-organismos. Então, existem micro-organismos que são benéficos, como os lactobacilos, os bifidobacterium, bastante utilizados, que são os probióticos, streptococcus, saccharomyces, penicillium, são os micro-organismos utilizados tanto na indústria de alimentos quanto na indústria farmacêutica, produzindo benefício ao homem. E existem os micro-organismos que são patogênicos, como os aspergilos, que produzem toxinas bastante carcinogênicas, Staphylococcus aureus, que causam frequentemente intoxicação alimentar, diarreia, vômitos, Clostridium, que produz uma neurotoxina muito potente, e a Salmonella, que já é de conhecimento público o quanto ela é patogênica. Para um micro-organismo tanto benéfico quanto patogênico se desenvolver, é necessário que todos esses fatores, atividade de água, temperatura, pH, oxigênio, nutrientes, a presença ou não de conservante, estejam na condição ideal para que o micro-organismo se desenvolva. Se um desses fatores não estiver adequado, o desenvolvimento do micro-organismo é prejudicado. Nós vamos conversar agora sobre o desenvolvimento do micro-organismo, mantendo todos esses parâmetros ideais, só alterando a atividade de água. Ou seja, o desenvolvimento de um micro-organismo em condições ideais ele tem uma pequena fase de latência, ou quase inexistente, em que ele se adaptando ao meio, uma proliferação exponencial, um micro-organismo gera 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 8, 64, na verdade,
Então, tem um crescimento exponencial até atingir a fase estacionária e depois a morte celular. Isso na condição ideal. Se a atividade de água não estiver ideal, estiver abaixo do ideal, o que vai acontecer com o micro-organismo é que ele vai ter uma fase de latência maior, uma fase de dormência que pode perdurar por muito tempo, um desenvolvimento menor, a fase exponencial é bastante reduzida, o número final do micro-organismo menor. Então, a redução da atividade de água não mata o micro-organismo e sim diminui o seu metabolismo. A atividade de água, para a estabilidade do micro-organismo, então, ela pode prevenir ou limitar o desenvolvimento microbiano. No caso dos probióticos, nós queremos que o micro-organismo se desenvolva. Não queremos nem prevenir e nem limitar o seu desenvolvimento. Então, temos que manter a atividade de água ideal para que isso aconteça. A atividade de água também é responsável pela estabilidade do seu produto, regulando qual tipo de micro-organismo pode se desenvolver. Se seu produto tem atividade de água alta, vão desenvolver as bactérias. Se o seu produto tem atividade de água intermediária, vão desenvolver leveduras e fungos. Produtos com baixa atividade de água, não temos desenvolvimento microbiano. Se a atividade de água estiver muito baixa, o micro-organismo não morre. Ele vai sofrer um estresse osmótico e se ele for um micro-organismo que esporula, ele vai entrar em esporulação. Ou, se não, ele vai entrar em latência, em dormência, até que o ambiente esteja adequado para o seu desenvolvimento. Se a atividade de água também estiver adequada, os micro-organismos vão produzir metabólitos secundários que podem ser uma toxina, e isso é ruim para o ser humano. Então, aqui nós temos um desenho esquemático do que acontece com o micro-organismo quando a atividade de água não está ideal, está abaixo da sua atividade de água ideal. Supondo que este seja um micro-organismo e que a atividade de água interna dele seja 0,95. E o meio em que ele está, o externo, seja 0,90. É um meio com uma atividade de água menor. O que vai acontecer é a atividade de água. A água que está em maior concentração vai migrar para o meio externo, tentando atingir o equilíbrio. O micro-organismo consegue abaixar a atividade de água interna dele até 0,93, mas ainda está maior do que o meio ambiente. Ele não consegue abaixar mais a atividade de água interna, então ele altera a sua permeabilidade e permite que microelementos entrem dentro para tentar baixar a atividade de água. Uma vez que ele não consegue atingir o equilíbrio com o meio externo, ele vai entrar em latência, ou seja, ele vai ficar parado sem se proliferar, até encontrar a condição adequada para se desenvolver. Então, aqui está a explicação teórica, como vocês receberam a apresentação, é a explicação do que nós conversamos agora, certo? Segundo o Dr. Sherif, a bactéria no meio ideal, ela sempre tenta manter a sua atividade de água interna ligeiramente menor do que o meio externo. Então, nesta tabela, nós temos os limites de atividade de água para o desenvolvimento de determinadas classes de micro-organismos. 0,91 é o limite do desenvolvimento das bactérias gram-negativas, ou seja, das bactérias principalmente patogênicas. 0,86 é o limite das bactérias gram-positivas. Na verdade, o 0,86, que é um valor bastante baixo, é devido às bactérias halofílicas, como Staphylococcus e o víbrio. Tá? Mas a maioria das bactérias tem um limite um pouco superior a isso. Então, 0,86, o limite das
das bactérias gram-positiva. 0,88 é um limite prático das leveduras. 0,80 é o limite de produção de micotoxinas pelos fungos. 0,70 é um limite prático do desenvolvimento dos fungos. Abaixo de 0,62 é mais raro, somente algumas poucas leveduras osmofílicas e uns poucos bolores xerofílicos é que se desenvolvem. Vamos dar uma paradinha aqui na apresentação e eu vou colocar mais duas perguntas para vocês. Vamos entrar agora na parte do que se trata este seminário, probióticos, prebióticos encapsulados, e gostaríamos de saber se vocês trabalham com esses produtos. Nós estamos recebendo as respostas de vocês. De quem respondeu, nós temos que 61% trabalha com encapsulamento ou de aromas, pigmentos, sabores, 21% de probióticos encapsulados, 16% de probióticos, 3% de prebiótico. Ok? Mais uma pergunta? Qual é a faixa de atividade de água dos produtos que vocês trabalham? Se é numa faixa alta de atividade de água, intermediária, baixa ou não meço atividade de água? Para quem trabalha com atividade de água bastante baixa, por favor, selecionar o menor, menos de 0,69. Nós estamos recebendo as respostas. Agora sim. O pessoal trabalha com atividade de água menor que 0,69, ou seja, numa faixa mais segura microbiologicamente. Alguns com uma faixa alta de atividade de água, 19%. 14% numa faixa intermediária e 12% entre 0,7 e 0,87. Ok, muito obrigada por vocês terem respondido. Então, vamos entrar agora na parte dos probióticos, prebióticos encapsulados. Eu vou fazer uma breve definição do que é probiótico, prebiótico encapsulado e relacioná-los com a atividade de água. O probiótico, por definição da Organização Mundial de Saúde, são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro em quantidades adequadas. Porque qualquer micro-organismo que você ingira em quantidades elevadas vão lhe causar mal, vão acabar dando, por mais benéfico que ele seja, um lactobacilo ou um bifidobacterium, em quantidades elevadas vai causar um mal-estar
uma diarreia, e, se forem quantidades muito pequenas, não vão ter o efeito esperado de um probiótico. Visto que a população vem tendo uma alimentação desequilibrada, com muito fast food, com muito alimentos processados, com alta quantidade de sal, ou a ingestão de antibióticos e medicamentos descontroladamente, houve uma queda muito grande na imunidade natural do organismo. E para isso foi desenvolvido alimentos saudáveis. Nós estamos numa era de alimentos funcionais e procurando uma alimentação saudável. E entre os alimentos funcionais, nós temos alimentos com probióticos, ou seja, bactérias benéficas que, ingeridas através de uma alimentação, elas vão fazer com que a flora indesejável do seu intestino seja bloqueada, ou seja, diminuir a proliferação da sua flora, das bactérias indesejáveis, e aumentar a sua flora natural. A suplementação com os probióticos tem que ser em quantidades adequadas, certo? Para possibilitar a recomposição da microbiota intestinal e conferir saúde para quem os consome. Certo? Acontece que as bactérias são seres vivos e, para você processá-las, é preciso de cuidado. Tanto durante o processamento, porque os alimentos acabam passando por altas temperaturas para você poder pasteurizar ou esterilizar durante o processamento ou mesmo durante o cozimento. Então, os micro-organismos probióticos podem acabar morrendo durante esse processamento, assim como durante o transporte, durante o armazenamento, a sua viabilidade cair, e também durante a ingestão, as condições ácidas e os sais biliares do nosso trato gastrointestinal pode fazer com que esses probióticos não sejam tão efetivos ou não cheguem em quantidade adequada ao nosso trato intestinal e faça com que tenha uma saúde. Então, pela Anvisa, um alimento pode ser considerado como contendo probióticos se ele tiver uma quantidade mínima viável de 10 a oitava a 10 a nona unidade formadora de colônia. Essa é a recomendação diária do produto, tá? E produtos com menor quantidade do que isso, depende da comprovação da eficiência do fabricante. Então, este é o valor recomendado pela Anvisa de ingestão de alimentos contendo probióticos. A maioria dos estudos com probióticos é feita em produtos lácteos, fermentados ou não fermentados. E eu encontrei esse estudo, a referência bibliográfica está aqui embaixo, tá? De estudo de probióticos do lactobacillus em matrizes que não são lácteos. Ele utilizou a linhaça como matriz, a maltodextrina, e esse estudo também foi feito com uma matriz de areia. Eu não coloquei a matriz de areia aqui, mas porque achei que não era relacionada, mas depois eu fiquei pensando que o pessoal de cosmético utiliza bastante areia ou sílica em esfoliante, em cosméticos, e eu deveria ter colocado, mas quem se interessar, a bibliografia está aqui embaixo. Então, os autores deste estudo fizeram matriz de linhaça esmagada, maltodextrina, em diferente atividade de água. Atividade de água bastante baixa, 0,11, 0,22 e 0,43.
e armazenaram durante 14 meses em temperatura ambiente. E mediram a quantidade de micro-organismo viável com 4 meses e 7 meses. O que foi encontrado é que com uma atividade de água de 0,43, olha, 0,43 não é uma atividade de água alta, ok? Mas, em comparação a esses três, é a mais alta. 0,43, no probiótico, na linhaça, houve uma redação de 3,7 ciclos de micro-organismo. Da maltodextrina, 5,3. Com 7 meses, 3,8, a redução de 3,8 ciclos, e na maltodextrina, com 7 meses, já não tinha mais células viáveis. Ou seja, 0,43 é uma atividade de água alta para probióticos serem conservados. Uma atividade de água 0,2, nós tivemos também a redução de ciclos logarítmicos. 0,11, os probióticos se mantiveram estáveis. Estáveis significa que houve uma redução de 0,29 ciclos logarítmicos. Ou seja, uma atividade de água bastante baixa para se manter viável os probióticos, os lactobacilos, tanto na linhaça quanto na maltodextrina e também na areia, que eu não coloquei aqui. Após 14 meses, houve uma redução de 2,2 ciclos em todas as matrizes testadas. Certo? A conclusão deste estudo é que para probióticos, geralmente é recomendada a atividade de água inferior a 0,25 durante o armazenamento a longo prazo. É uma atividade de água bastante baixa. O micro-organismo vai ficar em latência e se preservar. E a conclusão que ele chegou, que a viabilidade do lactobacillus foi menos dependente da matriz, e sim fortemente dependente da atividade de água. Ou seja, independente dele ter utilizado a linhaça, a maltodextrina ou areia, o substrato ou a matriz foi menos importante do que o valor de atividade de água em que estava conservado o micro-organismo, o lactobacillus. Eu tirei 2 citações da indústria farmacêutica Eurofins sobre a importância de se medir a atividade de água em probióticos. Então, a Eurofins diz que a atividade de água é uma ferramenta inestimável para determinar o perfil de estabilidade dos produtos probióticos em preparações farmacêuticas. Os 2 principais fatores envolvidos com a estabilidade das preparações probióticas liofilizadas durante o fabrico e o armazenamento são atividade de água e temperatura. E ainda eles citam, atividade de água não é o conteúdo de umidade. Continuando a citação da Eurofins, eles dizem que a atividade de água é uma excelente forma de aumentar a confiança de que existem níveis suficientes de células viáveis ao longo da vida útil do produto. Eles não descartam a contagem direta de micro-organismos. Então, embora a contagem direta indique quantas células estejam vivas, são viáveis no momento da análise, a medição da atividade de água pode ajudar a prever a taxa de morte de células viáveis durante o período de armazenamento, ok? E se algum problema ocorreu durante o processamento da fabricação e não foi capturado pela contagem. Então, a importância de você medir a atividade de água nos produtos liofilizados, nos probióticos liofilizados para a indústria farmacêutica. Não descarta a contagem, mas ela é importante para você prever as células viáveis e se ocorreu algum problema durante o processamento. Os prebióticos são ingredientes que ajudam
que não são digeridos, não são absorvidos pelo intestino, mas eles ajudam na saúde alimentar. Geralmente são fibras e substrato para as bactérias benéficas. Podem ser a lactulose ou a inulina, certo? O termo foi utilizado pela primeira vez por Gibson e Robert Freud em 1995 para designar esses produtos que não são digeríveis nem absorvíveis, mas que fazem bem para as bactérias do nosso cólon, do nosso intestino, melhorando a saúde. E o que nós temos hoje é uma associação, uma simbiose entre prebióticos e probióticos, sendo que o prebiótico também serve de alimentos para os probióticos, para que eles consigam ter uma melhor atuação. A encapsulação. A encapsulação é um processo de empacotamento, ou seja, de proteção de sabor, pigmentos, de nutrientes e também dos probióticos, dos ativos farmacêuticos em uma cápsula comestível. O encapsulado é denominado de recheio ou núcleo, o que vai no meio, e o que envolve a cápsula é encapsulante, cobertura ou parede. Aqui nós temos um desenho esquemático da doutora Henriette Azeredo, da Embrapa do Ceará, em que nós temos aqui uma microesfera, em que eu tenho o meu núcleo disperso, e algumas partes podem ter contato com o meio externo. Aqui eu tenho uma microesfera simples, eu tenho o núcleo encapsulado completamente. Aqui eu tenho também, só que de forma irregular, com duas paredes, vários núcleos ou agrupamento de microcápsulas. Então, o que nós conversamos no começo de que tem que ter um equilíbrio entre o meio e a encapsulação e também internamente entre o seu núcleo e o seu encapsulante de atividade de água. Tudo tem que estar em equilíbrio para que não quebre essa encapsulação. Aqui é só por definição que nós temos macro, micro e nanocápsulas. O objetivo da encapsulação é para que você não perca, por exemplo, o aroma. Um sabonete, ao ser molhado, acaba perdendo muito rapidamente o aroma ou a perda da cor. Para que isso se preserve mais, você acaba encapsulando o aroma, o pigmento, para manter por mais tempo o seu produto. Também todos esses objetivos, por exemplo, de sabores indesejáveis, a vitamina B do complexo B tem um sabor muito ruim, e você encapsulando, você pode mascarar este sabor indesejável. E também para que você tenha uma liberação controlada dos sabores e aromas. Goma de mascar, tenho utilizado bastante a encapsulação para que você não perca todo o sabor na hora que você comece a mascar, e sim vá liberando durante todo um tempo. Então, dentro da encapsulação, nós temos a microencapsulação, que é para você possibilitar a liberação controlada e melhorar a biodisponibilidade do princípios ativos, bastante utilizado pela indústria farmacêutica. Aqui vocês podem ver a descrição de várias técnicas de microencapsulação, e aqui está a referência bibliográfica de onde foi tirada essa tabela. E nós chegamos à encapsulação dos probióticos. Visto que os probióticos podem sofrer ação durante o processamento e também durante o trato gastrointestinal, a encapsulação é uma forma de proteger os micro-organismos contra as adversidades até o trato digestivo. Quando você vai encapsular um probiótico, é importante você manter as características sensoriais deste probiótico, certo? Ou do seu próprio alimento. Tem um trabalho do Dr. Boscarioli,
sobre a encapsulação de probióticos utilizado em sorvete e que não foi perceptível ao paladar a encapsulação e os micro-organismos continuaram viáveis. Então, foi uma boa técnica. Esse é um trabalho do Instituto Mauá de Tecnologia sobre encapsulação de probióticos para produtos de baixa atividade de água, como cereais, chocolate, queijos duros, manteigas e margarinas, utilizando alginato de cálcio para a encapsulação dos probióticos. Para finalizar, esse é um trabalho feito com adição de probióticos em chocolate pela USP de Pirassununga. Então, foi inoculado, foi feito um chocolate semi-amargo sem nenhum probiótico, com lactobacillus e com bifidobacterium. E foram medidos a atividade de água no tempo 0, 30, 60, 90 e 120 dias. Certo? Esse é o controle, ele foi aumentando a atividade de água com o tempo, sim, com o lactobacillus manteve a atividade de água e com o bifidobacterium aumentou a atividade de água durante este período. A conclusão que chegou este trabalho, aqui está a referência bibliográfica deste trabalho, é de que, mantendo-se abaixo de 0,44 a atividade de água, os lactobacilos e os bifidobacterium continuaram viáveis e o produto também manteve o sabor e as suas características sensoriais. Certo? Passando agora para a nossa parte de instrumentação, nós temos equipamentos portáteis, de bancada, gerador de isoterma e analisador de propriedades térmicas. Aqui apresentando o analisador de atividade de água 4TV, que é para todos os tipos de amostra, porque ele tem um sensor primário de ponto de orvalho, em que ele lê a maioria das amostras, tanto alimentos cosméticos como farmacêuticas, e ele também tem um sensor dielétrico que lê produtos com substâncias voláteis, como propileno glicol e álcoois. Então, para terminar a apresentação, é uma última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Se vocês gostariam de receber um catálogo dos nossos equipamentos. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. Agora nós temos um tempinho para responder as perguntas. Essa apresentação está disponibilizada aqui na ferramenta do GoToMeeting, que vocês estão assistindo. Conforme o Carlos disse, se vocês clicarem sobre o ícone, DECA com atividade de água, vocês podem baixar essa apresentação e nós teremos essa apresentação no YouTube, nesse endereço, e também nós temos os blogs com atividade de água, falando sobre atividade de água. Obrigada pela participação de vocês e eu passo para o Carlos apresentar as perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Obrigado a todos os participantes ao seminário dessa manhã. Nós já temos aqui uma pequena lista de perguntas. Aos participantes que ainda não enviaram as perguntas, por favor,
aproveitem para enviar agora, nós vamos tentar responder ao maior número possível de perguntas. A primeira pergunta é do participante Marcos Vieira. Ele diz o seguinte: bom dia, Tânia. Tendo em vista o conceito errôneo de água livre vinculado à atividade de água, também é incorreto dizer que os micro-organismos desenvolvem-se melhor em ambientes com mais água livre, entre parênteses, para o seu metabolismo? Obrigado. Participante Marcos Vieira. Marcos, bom dia. Em princípio, sim, é errado dizer que o micro-organismo se desenvolve em um ambiente com mais água livre. Mas eu sei que mudar um conceito, dizer que água livre, atividade de água é diferente de água livre, vai levar um tempo ainda. Eu mesma ainda muitas vezes falo água livre, porque eu venho de uma escola em que eu aprendi que a atividade de água é água livre. Mas já desde o ano de 99, a comissão liderada pelo Dr. Cal e do Dr. Labuza, Cal Corel, eles tentam mudar esse conceito, uma vez que, como foi dito, não tem uma água livre, uma molécula de água livre dentro de nenhuma matriz. Mesmo em meio de cultura, que seja um caldo, que é praticamente água, nós não temos água livre. A água vai estar sempre ligada, nem que for uma na outra por ponte de hidrogênio, ok? Muito obrigado, Marcos, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da participante Cristine Maria. Ela faz a seguinte pergunta, Tânia. Eu tive uma retenção baixa de minha vitamina. Eu posso dizer que meu agente encapsulante pode ter ganhado umidade e perdido a proteção? Cristine Maria. Cristine, é difícil dizer porque tem que fazer uma análise do que é essa retenção baixa da sua vitamina. Mas vitamina geralmente é termolábil, pode ter se deteriorado durante o processamento, não sei se ele sofreu alguma ação da temperatura do seu processamento. Tinha que saber um pouco mais sobre o seu produto. Mas poderia sim ser um problema de encapsulação, uma diferença de valores de atividade de água e ter se decomposto a sua encapsulação e a vitamina ter degradado. Obrigado, Cristine, por sua excelente pergunta. Tânia, a participante Marta Xavier, ela agradece pela palestra e manda os parabéns para você. Obrigado, Marta, pelo comentário. A próxima pergunta é da participante Maria Isabel. Ela pergunta o seguinte, Tânia: é mais importante medir a atividade de água do alimento que está sendo aplicado à microcápsula, da matriz encapsulante ou do interior da matriz onde está o probiótico? Maria Isabel. Maria Isabel, é importante você medir a atividade de água em todos eles e saber o que vai acontecer. Quem tem maior atividade de água vai ceder água para quem tem menos. Então, se o seu produto tiver uma atividade de água bastante alta e a sua encapsulação tiver uma atividade de água baixa, vai entrar em equilíbrio, ok? Por mais que seja um óleo, geralmente é uma emulsão e tende a entrar em equilíbrio. E é importante você saber da sua encapsulação, a matriz e o seu recheio, o núcleo, que eles tenham a mesma atividade de água. Então, é importante medir nos 3 elementos. Obrigado, Maria Isabel, por sua pergunta.
Tânia, a próxima pergunta é da participante Sônia. Ela pergunta o seguinte: Tânia, eu posso utilizar a atividade de água para qualquer tipo de produto? E quanto tempo leva para se fazer uma leitura de atividade de água? Sônia. Sônia, sim, você pode medir a atividade de água de qualquer tipo de produto, líquido, sólido, em pó. É possível de se medir a atividade de água e deve-se medir a atividade de água para você saber o comportamento do seu produto. A atividade de água, o tempo para se medir a atividade de água depende da sua amostra. Amostras com atividade de água baixa demoram mais para fazer a leitura do que amostra com atividade de água alta. Em nossos equipamentos, o maior tempo para baixas atividades de água é no máximo 5 minutos. Então, para quem trabalha com atividade de água mais alta, esse tempo vai ser menor do que 5 minutos. Geralmente 2,5 minutos a 3 minutos. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Tânia, pela sua participação. Infelizmente, nós já estouramos o nosso tempo alocado para a apresentação do seminário. Nós temos ainda algumas perguntas que foram enviadas e nós não conseguimos responder, inclusive perguntas dos participantes Mário, Clauson e outros. Essas perguntas serão respondidas e enviadas por e-mail. Então, com isso, nós encerramos a apresentação do seminário dessa manhã. Uma cópia dessa apresentação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube dentro das próximas horas. E se ficou alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta que não foi respondida, pode entrar em contato através do e-mail que aparece acima na tela da Tânia. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos e encerramos o nosso seminário. Um excelente dia a todos.